O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta o banquete de Deus no Monte Santo, que foi a primeira leitura. O Monte Santo é a vida eterna, e o céu é esse grande banquete que Deus tem preparado para nós. Por isso nós cantamos e meditamos hoje o Salmo 23, o Senhor é o pastor que me conduz, tendo por refrão a vida eterna, essa frase que fala da vida eterna: na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. E diz então que nesse caminho, onde o bom pastor vai nos conduzindo, está preparada à nossa frente uma mesa, a mesa, o banquete eterno, que é a Eucaristia. E aí nós ouvimos esse evangelho de hoje, que nós já conhecemos, a multiplicação dos pães, que é a segunda multiplicação dos pães que Jesus fez. Sobretudo no Evangelho de Mateus, nós temos as 2 multiplicações dos pães. Jesus multiplicou pães 2 vezes. Essa é a segunda. Na primeira vez eram 5 pães, 2 peixes, sobraram 12 cestos. Para falar de Jesus como o pão da vida, num primeiro entendimento, o pão da vida para Israel. O 12 para o judeu significa Israel, as 12 tribos. Nessa segunda multiplicação são 7 pães, não se fala quantos são os peixes, o acento fica nos pães. E diz ali que são 7 pães, sobram 7 cestos. Para o judeu, o número 7 significa o mundo pagão. Para eles são 7 as nações, na época de Jesus, além dos judeus. Quando depois do Pentecostes, na primeira comunidade cristã que cresce de uma vez, num só dia, Pedro converte 3.000 homens numa pregação. Passado ali alguns dias começam, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, as reclamações, as viúvas dos pagãos, que não eram da panelinha primeira ali de São Pedro, estão sendo esquecidas na cesta básica. Está acontecendo de viúvas, irmãs nossas, que não são desse nosso primeiro grupo, estão ficando sem nada para comer. Aí Pedro diz assim: então vamos escolher 7 diáconos para cuidar da assistência, da caridade. Então 7 é o número do para além dos judeus, né? E tem outras simbologias com isso também. Então na multiplicação dos pães hoje vão sobrar, são 7 os pães, 7 cestos, para dizer que a Eucaristia, Jesus é o pão do mundo, o pão dos pagãos. Não só o judeu tem que comer do Cristo, do pão da vida, mas todo ser humano. E tudo isso, irmãos e irmãs, para se cumprir as profecias. Jesus é a plenitude da vida do ser humano.
Então a primeira leitura é muito bonita do profeta Isaías. O Senhor Deus dos exércitos dará naquele dia, neste monte, para todos os povos, também para os pagãos, um banquete de ricas iguarias, com vinho, pratos deliciosos. Nesse monte ele remove cadeias, prisões, quebra correntes. Por causa desse monte santo, ele vai eliminar a morte, enxugará lágrimas, vai acabar com a desonra, a vergonha que as pessoas vivem. E por causa disso, nesse monte santo, todos dirão: este é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o nosso Senhor, nós temos confiado nele, nos alegremos. Ele veio para salvar, e a mão do Senhor repousará sobre esse monte. E aqui tem algo que a gente precisa entender, que a gente precisa saber da liturgia da igreja. Há um banquete. Onde é que se come o banquete? Diz aqui a palavra, é no Monte Santo. Esse Monte Santo é a igreja. E na igreja, toda igreja que a gente entra, capela, paróquia, também aqui no Jardim da Imaculada, que não é propriamente uma igreja, né? É multiuso por enquanto. Toda igreja tem esse Monte Santo na igreja é o altar. Portanto, esse banquete que a gente come, de ricas iguarias, que é o corpo de Cristo, nós o comemos numa mesa sagrada que é o altar, que é o próprio corpo de Cristo. Por isso, no início da missa, para começar e para terminar, o sacerdote beija o altar. Porque o altar é liturgicamente o corpo de Jesus. Cristo, está lá na carta aos Hebreus, ele é ao mesmo tempo sacerdote, ele é a própria vítima e ele é o próprio altar. Jesus fez do seu corpo, no seu corpo crucificado, ele se torna sacerdote, aquele que oferece a Deus o sacrifício. Qual sacrifício ele oferece? Ele mesmo, seu próprio corpo. Onde ele oferece esse altar? Nele mesmo, em suas chagas. Portanto, quando o padre beija o altar, não é só porque o altar é um objeto sagrado, litúrgico, mas porque espiritualmente esse altar é o próprio corpo de Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, na Santa Missa nós temos um banquete. A igreja é o Monte Santo do Senhor. E dentro da igreja nós temos a visão material para nós disso no altar, que é espiritualmente o próprio corpo de Jesus, onde nós vamos comer de ricas iguarias, o corpo e o sangue do Senhor. Fazendo isso, nesse Monte Santo, ouvindo essa palavra, se aproximando desse altar, ele remove, nós possamos fazer essa experiência de dizer: este é o nosso Deus, esperei nele, ele me salvou, esse é o nosso Deus, tenho confiado nele. E aí vem uma experiência, vem um desejo e uma experiência. Vamos nos alegrar, vamos exultar, porque ele nos salvou. Irmãos e irmãs, nossa alegria, nossa exultação é a salvação que Cristo veio dar e que é sua e é minha. Nós somos salvos, salvos desse mundo, salvos do poder destruidor da morte, que para nós não é mais o fim, a morte para o cristão. Salvos de uma vida sem Deus, seja porque o sofrimento às vezes quer nos levar para longe de Deus, pela amargura, pela desilusão, seja porque as vitórias querem nos levar para longe de Deus, uma vida fútil, boba, presunçosa, iludida. Alegremos porque somos salvos. E o que é ser salvo? Ser salvo é não ir para o inferno, certo sim ou não? É isso, né? Ser salvo é ir para o céu, certo sim ou não? Sim, balança a cabeça assim que você acorda. Isso. Mas ser salvo não é só, isso é o produto final da salvação. Esse é o último capítulo do livro da história do salvo. Lá no último capítulo do livro da história de alguém que vai ser salvo. E entrou então no céu. Oi, São Pedro. Ser salvo é, antes do céu, se livrando do inferno, viver em comunhão com Deus. Portanto, quando eu digo que eu sou salvo, eu estou dizendo e crendo que eu vou para o céu um dia. Mas enquanto não vou para o céu, eu estou em comunhão com Jesus. Não é como, sei lá que exemplo eu poderia dar. Vamos pensar um filme que chegou num cinema ou coisa assim. Não sei se o povo ainda vai para cinema, mas enfim.
Aí que você ganhou o bilhete, você ganhou, não, tal dia, tal hora vai passar, está aqui o ingresso, fica tranquilo. Um dia, naquele dia, você vai lá assistir um filme, um show de um cantor, de uma cantora. Mas enquanto isso não chega, você não está em comunhão com aquilo, você tem que ir lá tal dia, tal hora. A salvação é diferente. A salvação vai ser tal dia, tal hora? Vai ser tal dia, tal hora, o dia que a gente fechar os olhos aqui para acordar lá. Mas, enquanto isso não acontece, alegremos-nos e exultemos, porque somos salvos, estamos já em comunhão com Deus. No ofício da manhã agora, das laudes, que a igreja reza, as preces, a resposta, a aclamação das preces é: ficai conosco, Emanuel. Ele é o Emanuel, Ele está conosco no céu. O céu é a plenitude desse estar com Deus. Mas já nessa vida, irmãos e irmãs, nós podemos caminhar com o Senhor. Nessa quarta-feira, Ele está conosco. Onde cada um de nós tiver que ir, Ele está conosco. E isso é ser salvo, viver como salvo. No ambiente de trabalho, de estudo, da casa. Quem hoje precisa estar num hospital, fazendo um tratamento, quem hoje vai se alegrar com o nascimento de uma criança, vai chorar no pé de um túmulo, enterrando um amado, Ele está conosco, eu sou salvo, e vivo como salvo, as minhas alegrias, os meus suores, as minhas tristezas, as minhas esperanças e as minhas derrotas. Somos salvos, porque a mão do Senhor repousa sobre nós. E aí nós vemos no Evangelho, então, essa multiplicação dos pães, que São Mateus nos narra, e esse evangelho dentro desse tempo do advento, a gente escuta isso aqui algumas vezes ao longo do ano, né? Então vamos olhar para esse evangelho hoje na perspectiva do Natal. Isso aqui é para dizer que quem é que vem no Natal? Quem é que nasceu da Virgem Maria numa manjedoura? Quem é esse bebezinho cuticute? Quem é ele? Ele é o pão da vida, ele é a plenitude do ser humano. Por isso, irmãos e irmãs, cada Santa Missa é um Natal. Em cada missa, Ele vem e nasce na manjedoura do altar. Em cada missa nós temos comunhão com Ele e o adoramos, como os reis magos o adoraram. Em cada missa nós fazemos essa experiência de sermos nós, essa casa do próprio Cristo, como foi o ventre de Maria, o seu útero, o seu ser. E aí esse evangelho nos mostra que as pessoas iam a Jesus com esperança. Diga comigo, esperança. Meus irmãos, nós temos que ir a Cristo com esperança. Olha o que diz o Evangelho: numerosas multidões aproximaram-se dele. Onde? Num deserto. Tanto é que deu ruim o fim das contas ali, que falou: ih, rapaz, aqui não tem uma padaria. Quem abasteceu, abasteceu. Quem não abasteceu, não abastece. Aqui não tem posto de gasolina, não tem padaria, não tem um pão de queijo aqui, tem nada. Onde é que as multidões foram buscar Jesus, o pão da vida? No deserto. Para dizer, nesses nossos irmãos desse evangelho aqui, ó, coxo, aleijado, cego, mudo, doente, encapetado, tinha de tudo aqui, flamenguista, tinha de tudo aqui, né? Tinha de tudo aqui. Para falar daquele povo que atrás de Moisés comeu um pão descido do céu, o maná no deserto. Mas agora o novo Moisés é Jesus e não vai chover pão do céu. Porque Jesus é o próprio pão que multiplica o pão do esforço humano. E as pessoas de algum modo entendiam isso. E foram a Jesus no deserto. E aqui tem algo para nós. Para a Eucaristia ter sentido na nossa vida, a missa e a comunhão ter sentido, um pouco mais de sabor, a gente precisa estar em algum deserto. Por isso que a gente precisa se preparar para a missa. Se a gente vem muito consolado, no sentido físico, bucho cheio, comeu, bebeu, cheio de prazerezinhos, exercitando, né, as nossas fragilidades físicas. Então, a gente passa o dia, a semana, comendo, bebendo, tudo desregulado, os horários. Quer falar mal, fala, quer xingar, xinga, quer odiar, odeia, quer ver pornografia, vê, quer se masturbar, masturba, quer adulterar, adultera, quer mandar para pequeno, manda. A gente vive na carne, depois não sabe porque a carne de Cristo não tem gosto. A gente vive na carne, depois não sabe porque a carne de Cristo demora, é enfadonho. Por quê? Porque o pão da vida está no deserto. E aqui a gente poderia pensar assim: as melhores missas que a gente foi na nossa vida foi quando? Quando a gente estava num deserto. É ou não é?
com medo do cheque voltar, com medo de ser câncer, com medo de divorciar, decepcionado com alguém, magoado com o outro. É ou não é? Sentindo uns vazios, aquele deserto da vida. Aí você vem, qualquer música arrepia. Vem na fila da comunhão, sente cheiro de incenso, bota Jesus na boca, sente gosto de mel, de sangue. Nossa Senhora, deserto. Mas graças a Deus a gente não vive assim, porque a gente nasceu para sofrer igual condenado desse jeito, não é verdade? Esse deserto, irmãos, são algumas mortificações e penitências que a gente precisa aprender a fazer, por amor a Jesus. Algumas renúncias muito simples. Exemplo, à noite você vai jantar. Você fala, não vou jantar. Eu não vou comer isso mais gostosinho, porque amanhã cedo, Senhor, eu quero te comungar. Oferecer pequenas coisas, pequenos desertos que a gente cria, para secar um pouquinho a gente. Porque você sabe, é terrível você cozinhar para quem está de barriga cheia. Não é verdade? Tá, já comi. A pessoa comeu bolacha e estraga o almoço. Poxa, a gente espiritualmente precisa entender isso. Onde é que está esse grande encontro com Deus? No deserto. E se a nossa vida, graças a Deus, não está deserto por sofrimentos e coisas difíceis de serem atravessadas, a gente precisa aprender a criar um desertinho interior. A gente precisa vir mais preparado para Jesus. E é nesse deserto que as pessoas entendem o quê? Olha o esforço desse povo. Ninguém tinha carro. Era tudo pobre, lascado. Ninguém aqui tinha um jumento para andar. E eles vão lá no deserto e levam o quê? O coxo no pé da montanha. Agora você imagina um coxo. Imaginou? Viajando para um deserto, arrastando a perninha. Meu Deus, deve ter chego lá já precisando tomar Dorflex, passar gelol, já estava arrebentado. Mas ele foi atrás de Cristo. O esforço. Você quer mesmo o que você diz que quer de Deus? Eu quero mesmo o que eu digo que eu quero de Deus? Olha, coxos andaram distâncias, arrastando as perninhas. Os aleijados, gente, como é que você leva um aleijado até Jesus? Isso aqui é o trabalho que dá para carregar 3, 4 homens carregando um outro homem, um aleijado, em maca de madeira, no deserto, cego, tropicando, chutando pedra, judiação. Os mudos, não tinha nem como falar, queria ir no banheiro, estava com sede, porque ele não fala, aquela gritaria ao redor de Jesus. Eu imagino a agonia do mudo, querendo, e Jesus nem vai ouvir ele, mas foi lá. Muitos outros doentes, e colocaram esse povo todo onde? Aos pés de Jesus. Quantas pessoas a gente pode, deve, precisa colocar aos pés de Jesus pela oração, minha gente? Só que orar pelo outro é como ir para o deserto. Verdade, não é? Às vezes a gente está cansado, a gente também tem as nossas situações, tem que rezar para o filho da mãe, ainda tem. Levar aos pés de Jesus. Carregar o peso do outro um pouco e levá-lo aos pés de Jesus. E o povo ia ficando admirado quando viu o mudo falando, o aleijado sendo curado, os coxinhos correndo, o cego enxergando, e glorificavam a Deus. Mas aqui tem algo. Em Cristo, em Jesus, nós podemos andar melhor, ver melhor, falar melhor. Andar, ver e falar. 3 atitudes tão humanas que tem a ver com o nosso crescimento físico, psíquico, espiritual. Aprender a andar, a falar e entender a vida do jeito certo. Veja, são curas físicas? São. Jesus faz isso hoje? Faz. Desde que nós tenhamos fé, meus irmãos, desde que a gente tenha esperança. Às vezes a gente vem a Jesus sem expectativa nenhuma. A gente vem sem esperança, a gente vem para lamber ferida. Tem gente que vem na missa e não presta atenção em nada, entra dentro de um túnel. Já te aconteceu isso? Você fazer assim, ó. Aí o padre precisa fazer, né? Estava onde, bebê? Estava lembrando do que meu pai não me amou. Estava lembrando que eu vivo sentindo uma dor, que a fulana foi curada e eu não. Estava lembrando que o meu carro está parado na galinha, vou ter que andar a pé. Está onde, bebê? A expectativa da fé. Gente, não adianta a gente estar diante de Jesus lambendo as nossas feridas. A fé, ela é expectante. Nós vamos ter uma expectativa em relação a esse Monte Santo. Se não, filho, o que é que adianta? A expectativa nos tira da lamúria.
Às vezes a gente recebe a boa notícia, um testemunho, e a gente fala, mas comigo é diferente, padre. Se eu fosse contar, o senhor... minha Nossa Senhora, a expectativa em Cristo, o ser humano cura esse coxear, esse manquear da vida. Em Cristo a gente cura as nossas paralisias, em Cristo a gente deixa de ser cego. Em Cristo a gente aprende a falar direito, proclamar a vida, a fé, convocar a existência. E aí, muitas outras doenças físicas, psíquicas, espirituais. Cristo é alimento, Cristo é plenitude para nós, e o povo vai ficando admirado de ver. Nós nascemos para nunca perdermos na vida. Isso é muito importante, não perder a capacidade de se admirar. Quando a gente não se admira com mais nada, tanto fez, tanto faz e tanto fosse. Meu filho, está difícil, hein? A admiração com as coisas que Deus tem feito na vida dos outros. Admiração com aquilo que Ele já fez na minha, na sua, ou você não acha admirável a tua história? Você não acha admirável a tua história? Eu acho a minha uma delícia. Gente, como eu gosto de ser eu. Olha, se eu pudesse escolher vir de novo, eu queria eu mesmo. Um pouquinho mais alto, cabelo aqui. Uns ajustes a gente sempre faz, porque toda casa precisa de uma mão de tinta. Mas, eu queria demais ser eu. Pergunta para quem está do seu lado, você queria ser você, queria ser eu? Quem que você queria ser, primo? Quem que você queria ser? Mas eu queria ser eu mesmo. A admiração, meus irmãos. O Cristo que escreveu na minha história, escreveu na sua. Quando você olha para trás, você não vê Deus num monte de lugarzinho? Ou não é admirável estar aqui nesse Monte Sião, nesse pé de montanha? Quantas pessoas com a tua vida, com a tua história ficaram para trás? Olha quanta coisa você venceu. Tem gente que no teu lugar se suicidou, tem gente que no teu lugar desanimou, tem gente que no teu lugar virou outra religião aí, foi para os outros bater os tambores. Misericórdia, onde você está? Dá uma salva de palmas para você, faz favor. Eu estou batendo para mim, você bate para você, não sou você? Olha, eu acho que você tinha que gostar um pouco mais de você. Você não acha, não? Gente, cada um de nós tem uma história admirável. Admirável por coisinhas ou coisonas. Celebre as amarrações da sua vida. É admirável. E o povo ficava admirável com as coisas que Jesus fazia. Só que Jesus faz na vida dos outros? Faz. Na sua nunca fez nada. Tem feito todo dia. Tem feito todo dia na sua vida, na minha vida. É admirável. O povo ficava admirado. E o Evangelho é a coisa mais admirável. Por isso, nós estamos nesse tempo do Natal, do Advento, que não tem como a gente não pensar em Nossa Senhora e São José, né? Porque sem os dois não dá certo esse negócio. Deus conta com o ser humano. E olha que lindo a gente pensar que nós também nascemos para ser Eucaristia para os outros, para que as pessoas se admirem, através das nossas boas obras, da nossa fé, da nossa entrega. Que a gente possa ser um lugar onde Deus é admirado. Nem tanto a gente, Deus em nós é admirado. Porque muitas vezes em nós, Deus é escandalizado. Quando a gente peca, erra, dá contra-testemunho, vive de um modo incoerente a nossa vida. Mas veja, em você Deus pode ser admirado pelo outro. Por coisinhas ou coisonas, cada um de nós é capaz disso. Quando oferta a vida a Deus. E aí o Evangelho dá um passo muito bonito. Feito tudo isso, depois que Jesus deu um show, pregou, curou, balou geral, Jesus chama os discípulos, porque Jesus não precisa de um fã-clube. Jesus não quer fã. Porque você ser fã de alguém não muda nada na sua vida. Jesus quer discípulos, pessoas que de tanto admirá-lo e de tanto achar bonito, começam a viver como ele. Segui-lo de verdade, senão não acontece nada. Então ele chama os discípulos e agora ele vai falar um negócio para os discípulos. Os meninos, estou com dó desse povo, estou com compaixão deles. Olha, faz 3 dias que eles estão comigo. Não sei o que eles veem em mim. 3 dias. Eu fico até com a cabeça assim, com o coração ruim. Eu não queria que eles fossem embora com fome. Poxa, 3 dias aqui querendo tirar foto com a gente, sentado, ouvindo, né? Podia fazer alguma coisa, né? Eu não queria que eles fossem embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho.
esse papel aqui não é de Jesus, ele mandou alguém ir atrás dele? Foram porque quiseram, foram porque precisava. Cada um que leve a sua marmita, o senhor não acha? Cada um que calcule a sua bolacha, você não concorda? Cada um que leve a sua garrafinha d'água, isso aí também já não é comigo. Olha o que Jesus está dizendo. Depois que ele fez tudo o que fez para aquele povo, ele ainda pensou, será que eles não estão com fome? Que dó, se algum deles, ao voltar, então estava longe pra caramba, vai que desmaia. Vai que uma dessas senhorinhas tem pressão baixa, pressão alta, véia tem tudo, né? Pressão baixa, pressão alta. Era bom comer alguma coisa, né? Uma comidinha de sal, um pouquinho. Criança no colo. Meu Deus, o lado humano de Jesus que precisa, queridos, nos humanizar também. O maior contra-testemunho que a gente pode dar, e que a gente dá às vezes, que mais escandaliza as pessoas, não é nem os pecados morais, que são muito escandalizantes, adultério, essas safadezas, essas carnalidades todas de quem escuta funk. É a nossa ruindade. Como tem cristão ruim. Como tem cristão sovina, mão de vaca. Como tem. Meu Deus do céu. Como tem cristão incapaz de abaixar o vidro do carro no sinaleiro lá. Como tem. Tenho compaixão porque eles estão com fome. Meus irmãos, nós não podemos reduzir a nossa fé a um conjunto de regras que dite, sabe, a nossa sexualidade ou coisa assim. É claro que a fé dita a nossa sexualidade. A galera que está saindo do test drive aí que o diga, sabe, não me confunda. Mas Jesus fez algo porque viu pessoas com fome. O ser humano tem que comer. E nada justifica a fome. Nada. O cristianismo passa essencialmente por isso aqui. Tive fome, me destes ou não me destes. Me permitistes ou não permitiste comer, beber, vestir, ter onde dormir. Essa dignidade mínima do ser humano que não passa, porque não é nosso direito, não passa pela nossa avaliação moral, se está bêbado, se não está bêbado, se está... Tem compaixão porque eles têm fome. E era fome, fome mesmo. A gente tem que tomar cuidado que a gente dá umas espiritualizadas nas coisas que nos retiram da vida. Era fome, fome mesmo. Era barriga roncando mesmo. Claro que tem todo o lado eucarístico aqui, já chego lá que eu estou sem pressa hoje, vocês já viram. Que eu dormi bem, eu estou legal, eu estou nessa emoção da Libertadores, nós ganhamos outra, então essa semana assim eu estou... vocês me aguentam, já chego lá. Mas fica aqui, é fome, fome mesmo. É dificuldade, dificuldade mesmo, para que não desmaiem pelo caminho. Um lado mais humano em nós, meus irmãos. Um lado mais gentil e mais caridoso em nós. Esse é o nosso maior contra-testemunho. A fome, as pessoas comerem osso, carcaça de peixe. A pessoa não conseguir comprar seu botijão de gás, a paróquia que o diga, é muito botijão de gás, gente. E se a gente não consegue pôr Jesus no meio dessa bagunça, a gente consegue colocar onde? Só quando o assunto é carnaval? Só quando o assunto é quem deita com quem? Também nisso, mas e na fome? Não. Na indigência de tantos dos nossos irmãos? Na indigência, na miséria, na desgraça, onde é que esse país está ficando mais cristão? Com tanta gente passando fome, com tanta gente não sabendo hoje se vale a pena pegar o caminhão e fazer o frete por causa do preço do diesel, da gasolina. Com tanto pai de família hoje, em apuro, em depressão, em ansiedade, pedindo oração para Deus e para o mundo, porque não sabe se não vai perder o único bem que tem, um investimentozinho que tentou fazer para o banco, numa taxa de juros que só tem no Brasil. Onde é que se financia dinheiro a 30% ao ano em qualquer lugar do mundo?
Mas nem por 1/10 disso. Um pai de família, um trabalhador. As pessoas perdendo suas coisas. E para a gente aí um pouquinho remediadinha ficar celebrando o aumento de uma bolsa de valores. Você tem ação lá? Para ficar ostentando o lucro dos bancos, você é o que do banco? Para achar bonito esse povo fazer 6 bilhões de reais de lucro líquido, sem pagar juro, dividendo, imposto nenhum, por trimestre, isso dá 20 bi por ano. Em cima do caminhãozinho, da motinha, sabe, do comércio, uma porta que o sujeito abriu. Está lá tentando levar a vida. E a gente fica moralizando as pessoas, esses discursos de coaching que até padre e pastor faz, bem imbecilzinho. Não, você tem que dar graças a Deus com o que você tem que se esforçar, acorda mais cedo, sabe? Aquela lute enquanto os outros dormem. Meu irmão, isso aí vale para emagrecer 3 quilos para o Natal, isso na vida real não encaixa. Jesus está dizendo para os seus discípulos, vocês conseguem ter compaixão de quem tem fome, de quem tem menos? E sim, aqui tem toda uma Eucaristia a ser feita. Mas a Eucaristia, meus irmãos, nos vincula ao mundo. A Eucaristia nos vincula à terra. Ninguém aqui vive no céu. A Eucaristia nos vincula à realidade da vida. Cristo é um pão para que a gente não desmaie. Como é que ele disse ali? Não desmaiem pelo caminho. Como é triste desmaiar pelo caminho. Como é triste não conseguir chegar ao fim das coisas. Jesus na Eucaristia é a força para que ninguém desmaie no caminho. Mas no caminho de todos os nossos caminhos. Eu dentro de mim trilho um caminho espiritual. Você também trilha. Esse caminho religioso, moral dentro de nós. Mas a gente também trilha um caminho afetivo, relacional, social. A gente também trilha um caminho financeiro na vida ou não trilha. Nós somos a soma de muitos caminhos. Perpassados todos eles, é claro, pelo senhorio de Jesus. Mas quando a gente comunga o corpo de Cristo, a gente está em comunhão com o mundo que Cristo veio salvar. Em todas as coisas. E aí Jesus está querendo saber dos discípulos e provocar neles e em nós compaixão. Poxa, é lindo um aleijado andar. Você pensa isso? Ave Maria. Eu ando esperando por esse dia, assim. Eu vou ver na terra dos vivos. Do nada, assim. Ela vai estar aqui, não sei o quê, canta, não sei o quê, tal. Plaf, 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 plaf. As muletas caiu, a cadeira ficou, o sujeito já está de pé e assim, de boa na lagoa. Vamos dar uma salva de palma para o aleijado ali. Bom, filho, daqui a pouco você anda. Aguenta, o caminho não acabou. Vou ver na terra dos vivos. Quem vai ver na terra dos vivos isso aí? Amém. Jesus falou que 2 ou 3 estão de acordo, eu arrumei uns 15. Amém. Mas esse coração de Jesus, os discípulos ainda não tinham isso. Tanto é que é a segunda vez que eles falam o quê? Diante desses apelos de compaixão de Jesus. Senhor, manda embora. Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para tão grande multidão? Eles olharam para o deserto. Jesus devolve. Quantos pães vocês têm? Não o deserto tem. O deserto não tem pão, isso aí nós já sabemos. Vocês têm quantos? Um olhou para o outro, somou metade com um inteiro, deu 7. 7 pães. E aqui está, meus irmãos, a fé. A caridade, ela é criativa. Porque no Piquiri não tem nada. Me disseram. Não tem mesmo. Mas nós temos o quê? Onde é que vão buscar pão? No deserto. E Jesus está dizendo, vocês não vão buscar pão no deserto, vocês vão buscar pão em vocês. Em você vai buscar o pão. Que o deserto não tem. Que as coisas não estão boas, que a família é difícil. Isso aí eu já sei. Você tem quanto? O que você tem? E aí, entre eles, e não no deserto, porque a fé produz em nós, e a compaixão produz em nós, criatividade e esperança. Quem é mais antigo aí viveu uns tempos interessantes? Lembra quando morria algum parente seu? Morria um tio, sobretudo se fosse um tio mais alto, mais gordo, 3x4, assim, aqueles homens tamanho de porta. Era uma festa, não era? Por quê? Como é que eram as mães, as avós? Na compaixão que tinham pelos filhos, não é isso? Pegava o terno de um, a calça do outro, fazia as roupinhas, não é verdade? Ia aproveitando tudo.
É ou não é verdade? Aprendi a cozinhar, não sei de que jeito. Não é assim? Meu pai conta que eles eram pequenininhos, a avó fazia linguiça, cortava assim fininho, igual presunto. 6 filhos, né? Mas ela e o avô dava 8. Cortava fininho, não sei o quê. E aí só podia usar a gordura da linguiça. A rapinha. No arroz. E a linguicinha vinha por último. E ainda tinha que fazer ficar engraçada a história. Porque o amor, a caridade, ela é criativa. Você faz de um terno de um tio roupinha para criança. Não é assim? Você pega o pão seco de ontem, bota no forninho. Não é assim? Dá uma chegada nele. Né? Se tiver um oréganozinho, você já joga, passa manteiga. Ó, tomou café, hein? Com o pão de ontem. Tem algo de criativo na pobreza, mas na caridade. Vocês não vão pegar pão no deserto, vocês vão pegar pão é com vocês mesmo. Nós vamos dar um jeito, é nós com nós. O que vocês têm? Irmão, irmã, o que nós temos? Dentro de nós tem tanta coisa, tem tanta fé. Só você pensa, um dia um maluco olhou e falou, uai, por que só o passarinho voa, né? Olha o avião aí. É por que quando o sol esconde tem que ser noite? Eu queria mais meia hora de luz. Para ler um livro, fazer alguma coisa, está aí a lâmpada. Ué, por que se a gente passar aqui, sara? E se a gente enfiasse por dentro da veia da pessoa mesmo? Está aí os remédios, as vacinas. Tem tanta coisa dentro de nós. A gente fica olhando muito para o deserto. E se justificando no deserto. E morrendo nele. O que você tem? Não é possível que você não tenha nada. O que está aí dentro de você? Oferta? Dá, entrega. E aí aqueles 12 homens, gente, somando tudo, só conseguiu 7 pão. Mas o que eles fizeram com os pães? Colocaram nas mãos de Jesus. Jesus pegou os pães, os 7, os peixes, e fez o quê? Deu graças, abençoou, louvou, santificou, esperançou e falou, manda sentar que nós vamos resolver com isso aqui. Você quer ver que esses 7 pão 5.000 come? Você quer ver? Você quer ver? Jesus esperançou aquilo ali. Nosso problema às vezes, querida, é que a gente amaldiçoa, a gente blasfema, a gente pragueja, a gente joga a palavra de morte sobre o carro, o dinheiro, a mulher que tem, o marido que tem, os filhos que tem, a casa que tem, o sol que nasceu, a chuva que veio, nada presta. Jesus pegou na mão e deu graças. A gente precisa pegar a nossa vida, nossa história, o nosso hoje e dar graças. Não é tudo bonitinho, eu sei que não é. Não é tudo gostosinho, eu sei que não é, mas é tudo lugar do milagre, é tudo lugar de Cristo. É por isso que é abençoado, não é porque é fácil, é porque é Cristo. É abençoado não é porque é gostoso, confortável, é abençoado porque é Cristo. Ele está, Emanuel, Ele está. Não é porque é brinquedinho, mas é porque Ele está aqui. Ele está nisso. E Ele deu graças, abençoou esse pão. E aí o versículo aqui que diz deu graças, no grego, né, conjugado, é eucaristeo. Eucaristizou, significa abençoou e deu a Deus para ser transformado em algo maior. O que é a Eucaristia? Pão e vinho abençoados, louvados, expressão da oferta que cada um traz no coração, a semana que viveu, a boa obra que fez, sabe, a esperança que você está colocando em Deus, é tudo isso que você traz para a missa. Então esse pão abençoado, eucaristizado, ou seja, ele é abençoado para voltar maior, contendo algo divino, porque a gente traz pão e vinho, mas o que você escuta na fila da comunhão? Hóstia, pão, o que você escuta? O corpo de Cristo é maior. Esse é o nosso Deus, a gente dá, e dá do pouco que tem, a gente dá e dá daquilo que não resolve, e fica eucaristizado, ou seja, fica abençoado maior e vem de volta para mim. Eu como daquilo que eu mesmo ofereci, só que agora eu como maior e mais divino. É assim a vida. O amor que a gente dá volta para a gente maior e mais santificado em nós. A fé que a gente exercita, a paciência que a gente exercita, volta para nós maior e contendo Cristo em nós, quando é dado a Ele. Então,
eucaristizado o pão, aquele que fez o coxo e o aleijadinho andar, cego ver, mudo falar e muitos outros doentes, deu de comer através dos discípulos às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos. Cristo satisfaz. Diga comigo, satisfação. Gente, o ser humano busca por satisfação, estar satisfeito, estar pacificado, não é isso? Satisfeito, igual o bebê quando mama, que eles ficam nojentos, que eles ficam nervosinhos, a mãe fala, não, é fome, deixa que eu já vou. Assim, vai lá, pega o bichão, eles nem querem, né? Bota na boca, lá força às vezes, né? Assim, chega, vira o zóio. Eu acho um barato criança mamando, que eles viram o zóio, gente, não vira? Parece um demôniozinho, aquele branco, só o branco, termina, filha da mãe arrota, gorfa, bota aqui, puf, dorme. Quem está? Satisfeito, ele está sossegado. Em Jesus a gente fica satisfeito. Não é passivo, né? Não é desleixado, você está entendendo? É satisfeito. Eu não sei como é a sua vida hoje, mas Deus nos quer um pouco mais satisfeitos. Não é parado, não é sem sonho, mas um pouco mais satisfeito. Gente, a insatisfação é porta para o diabo. Quantas pessoas afundam a sua vida porque estão insatisfeitas? Não é que ela não tem, mas ela está insatisfeita. Oh, meu filho, se você está insatisfeito, o Satanás está meio metro de você. Você anda insatisfeito? Não precisa responder, só pensa, mas seja honesto. Você anda insatisfeito? Se você está insatisfeito, sabe onde está o diabo? Vai para trás, sim. Está aí, ó, no cangote. Quem vive insatisfeito, gente, está com o diabo no cangote. Deus o livre e guarde. Satisfação, gratidão. Agora isso, quem cura é Jesus. Porque dentro de você, dentro de mim, tem um espaço. Nossa alma é do tamanho do céu. Não é do tamanho de um carro. Nossa alma é do tamanho do céu. Não é do tamanho daquela cinturinha que você está buscando fervorosamente voltar a ter. Nossa alma é do tamanho do céu, não é do tamanho de uma casa, num porto, numa praia. Nossa alma é do tamanho do céu, ela não é do tamanho dos minutos de uma relação sexual com o corpo mais bonito que te apareça. Nossa alma é do tamanho do céu. E só tem um lugar que tem céu nessa terra. Para você mesmo assim. Na Eucaristia. Por isso, fica satisfeito quem come desse pão. Porque dentro de nós, meus queridos, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos do tamanho do céu, do tamanho de Deus. E em Jesus se fica satisfeito. Então hoje é dia da gente pedir nessa comunhão que Cristo nos satisfaça, para a gente andar melhor, para a gente sair da paralisia, para a gente sair da cegueira, para a gente sair da mudez. E também para Deus ter compaixão do nosso corpo. Como é bom, né? Às vezes a gente vê assim, que a gente vem na missa com a cabeça estourando, sai leve. Entra com uma dor aqui, sai sem ela. Não é assim? Estava com um caroço aqui, um caroço lá, foi no médico, sumiu o caroço. É bom, louvado seja Deus. Vai fazer 30 quimioterapia, fez 10, já não tem mais nada, volta para casa. Como é bom. Cristo é vivo, Ele é médico e remédio para nós. Ele é a plenitude do nosso ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, momento das nossas preces.